Ensina.net, seu portal de aprendizagem. Ensina.net, videoaulas pra você. De qualquer lugar, você pode acessar. Várias formas de pagamento, invista em seu presente, pro futuro alcançar. www.ensina.net. Acesse www.ensina.net. Bom pessoal, vamos gravar agora o módulo Demais Produtos de Investimentos. É um módulo bastante importante para o exame de certificação ANBID. Acompanhe comigo aqui os principais tópicos que serão tratados neste módulo. Bom, nosso programa hoje é o seguinte: item 1, renda fixa e renda variável. Item 2, mercado de ações. Item 3, debêntures. Item 4, swap. Item 5, letras hipotecárias. Item 6, CDB, certificados de depósito bancário. Falaremos um pouco também sobre RDB, recibos de depósito bancário. Item 7, notas promissórias ou commercial papers. E item 8, títulos públicos. Vamos começar falando um pouquinho sobre operações com renda fixa e renda variável. O que caracteriza um tipo de operação e o que caracteriza outro tipo de operação. Bom, o mercado financeiro dispõe de uma série de instrumentos. Existem alguns instrumentos que são do tipo renda fixa e outros que são do tipo renda variável. Quando eu tenho uma operação com título de renda fixa, quais são as características dela? Acompanhe aqui comigo no slide. Instrumentos de renda fixa têm como característica ter algum tipo de remuneração pré-definida. Numa operação com renda variável ou num instrumento de renda variável, eu não tenho esse tipo de situação. Ou seja, num instrumento de renda variável, a remuneração da operação depende de eventos futuros, normalmente incertos. Então, por exemplo, renda fixa eu tenho CDB, letra hipotecária. Renda variável eu tenho o mercado de ações. Acompanhe agora nesse slide um quadro onde nós temos uma melhor divisão do mercado de renda fixa. Títulos de renda fixa podem ser classificados sob três grandes formas: quanto ao emissor, quanto às taxas e quanto à periodicidade. Quanto ao emissor, como é que eles podem ser classificados? Acompanha comigo aqui no slide. Eles podem ser classificados como títulos públicos ou privados. Exemplo de um título público federal. Uma letra do Tesouro Nacional, por exemplo. Exemplo de um título privado, uma operação com debêntures, que não seja conversível em ação, por exemplo. Seria um título de renda fixa. Com relação à taxa, como nós já vimos, eu posso ter taxas tanto pré-fixadas como pós-fixadas. Com relação à periodicidade, existem alguns títulos ou algumas operações nas quais os rendimentos são feitos ou são efetuados de forma periódica. Por exemplo, mensal, trimestral, semestral. Em algumas outras operações, os rendimentos são pagos apenas no final. Então, no que se refere à periodicidade, eu posso ter títulos que remuneram de forma periódica e outros títulos que remuneram apenas no final. Título pré-fixado. Fixando um pouco mais o conceito, acompanhe comigo. Pré-fixado. O valor do resgate é previamente definido. Previamente definido em que situação? Em função de uma taxa nominal de juros. Esse é um ponto importante que vocês devem atentar. Numa operação com título pré-fixado ou uma operação pré-fixada, eu sei qual é o indexador, eu sei muitas vezes o rendimento nominal. O rendimento real eu nunca vou saber, seja a operação pré-fixada, seja a operação pós-fixada. Uma operação pós-fixada, o valor de resgate do título só será conhecido no final da operação. Numa operação pré-fixada, como nós vimos, o valor de resgate nominal da operação pode ser conhecido antecipadamente. Porém, o valor real eu só vou saber no final da operação. Uma operação pós-fixada, que tipo de indexador eu posso ter? Acompanhe aqui comigo.
Eu posso ter, por exemplo, títulos pós-fixados atrelados à taxa de juros. Por exemplo, TR, TJLP. Eu posso ter títulos pós-fixados atrelados à taxa de inflação. Por exemplo, IGPM, IPCA. E eu posso ter títulos pós-fixados atrelados, por exemplo, à taxa de câmbio. Então, existe uma variedade aí de instrumentos ou de indexadores possíveis para esse tipo de operação. Vamos falar um pouco agora sobre o mercado de ações. O mercado de ações, como nós já comentamos aqui, se insere dentro das operações de renda variável, ou seja, são operações onde eu invisto, mas eu não sei exatamente o quanto eu vou ganhar. Não há nenhum tipo de indexador, não há nada combinado previamente. Quando eu invisto numa ação, eu posso ganhar ou pelo ganho de capital ou pelo recebimento de dividendos. Então a remuneração de uma operação com ações pode se dar dessas duas formas, na forma de ganho de capital ou pelo recebimento de dividendos. O que é ação? Qual a definição formal de ação? Ação é um título representativo do capital social de uma empresa. Então o capital social de uma empresa é fracionado em vários pedacinhos e cada pedacinho desse vai ser uma ação. Um exemplo aqui. A empresa tem um capital social de 500 mil, representado por 500 mil ações. Cada ação terá o valor nominal de R$1. Formalizando um pouco mais o conceito de ações. Acompanhe comigo. Títulos de renda variável. Por que renda variável? Porque nós não sabemos ou não temos garantido nenhum tipo de remuneração quando investimos nesse papel. O que mais? Nominativos e negociáveis. Então, quando eu invisto numa ação, eu compro um papel, aquele título será nominal a mim, é um título nominativo. E negociável. Por que negociável? Porque eu posso comprar, vender, negociar esse papel a hora que eu quiser, desde que, claro, existam compradores. E o que representa uma ação, então? Representa uma fração do capital social da empresa. Quando eu invisto em ações, eu estou investindo, na realidade, numa determinada empresa, como se eu estivesse comprando um pedacinho daquela empresa. Claro isso? Então vamos avançar.